bora aprender a fazer essa sacola, mas vamos namorar. Olha cada peça linda que esse menino faz. Ele tem um bom gosto para escolher as estampas. As peças, elas são simples e sofisticadas ao mesmo tempo, porque elas são simples na forma de fazer, mas o resultado aquece os olhos. É uma coisa impressionante. Você está de parabéns, Rô. Obrigado. Então, a partir de agora, é tudo com você. E deixa eu mostrar uma outra peça que a gente vai trabalhar com cores mais quentes, que não é a aula de hoje, mas olha que linda, gente, essa bolsa que ele fez também. Como trabalha bem, não? Com zíper e tudo. Bom, então, para aprender a fazer essa técnica que é a janela Da da catedral. É uma variação essa que eu trouxe na bolsa, porque a tradicional é a que está na almofada, que está no kit do DVD. Tá. E a que eu estou fazendo na bolsa é uma variação. Uma variação, Isso. tá. Ela tem esse efeito 3D. Então a gente vai começar, Claudinha, vou passar primeiro os materiais que a gente vai usar. A gente vai usar tecido tricoline, eu usei felter, que parece um papelão, ó. Como chama? Felter. Felter. O pessoal que faz carteira, faz bolsa, conhece esse material, mas a gente pode substituir pelo TNT, Tá. né? Dobra ele em várias vezes, ele vai ter essa estrutura aqui, tá? A gente pode usar ele, ou também a manta acrílica, o forrobel. Ou forrobel. Isso. Tá, perfeito. Fora isso, a gente vai usar os tecidos, o felter, a manta e na alça, depois eu vou dar uma dica super interessante, que é um material não convencional na costura que a gente vai usar aqui. Tá? Então, ó, eu cortei aqui quadrados, vou começar pela montagem do bloco. Então, vou fazer o bloco com quadrados de 11,5 centímetros. Para cada bloco, eu vou precisar de 4 quadrados desse aqui e um estampado, para poder fazer aquele formato lá. Então, ao todo, eu vou precisar de 36 desses aqui com tecido de base e 9 coloridos. 9 coloridos, tá. E tudo na mesma medida, 11,5. Eu posso usar a medida que eu quiser também, de acordo com o tamanho da bolsa. Tá. Então, tem bastante essa flexibilidade. Então, eu vou dobrar ela ao meio, ó. E aí, eu vou usar o ferro só para poder vincar, para poder segurar ele, para ele ficar nesse formato aqui, ó. Tá? Então, eu vou precisar de 4 desses para cada bloco. Tem aqui um passo mais adiantado. Você falou que tem 11,5. Se elas quiserem fazer um outro tamanho, tem que ter sempre o meio? 9,5, 8,5? Não, não necessariamente. Porque eu calculei a bolsa usando uma margem de costura de meio centímetro. E aí, no final, ela vai ficar com aproximadamente 40 centímetros de altura e de largura. E aí, nos meus cálculos lá, calhou de ser 11,5. Mas eu posso usar, por exemplo, eu tenho uma outra peça que eu trouxe aqui, num passo mais adiantado, num tamanho de 7 centímetros. Tá? Então, ó, vou precisar dos 4 triângulos aqui, ó. E aí, eu vou pôr de fundo o meu quadrado estampado. E aí, eu coloco aqui assim, ó, o triângulo sobre esse meu tecido estampado. Aí eu venho com outro triângulo aqui, ó, e coloco ele dessa forma. Então, eu vou preencher toda a volta dele, colocando a ponta da dobra aqui do tecido, ó, na ponta externa aqui do quadrado, ó. Então, eu vou sobrepondo. Só o último que tem uma diferença, ó. O último eu vou colocar aqui, ó, sobre esse último, né, ó, aqui. Aí eu vou ter que levantar o primeiro aqui, ó. Eu levanto o primeiro e passo ele aqui por baixo do primeiro. Então a gente vai ter esse efeito aqui, ó. Sensacional. Certinho, tá? Tô quase pedindo para você fazer um bicho. Repetir. Juro mesmo. Pode ser, vamos lá. Vem cá, João, volta aqui, meu lindo. Eu vou pedir. Porque senão confunde Sim. o pessoal que tá lá em casa. Vamos fazer mais uma vez, pra você pegar pegando. Então vamos lá. Então tem os 4 triângulos e o quadrado colorido. Então eu começo a colocar o triângulo aqui, ó, na diagonal do quadrado. Com a abertura para lá. Com a abertura para fora aqui, ó. Tá, é o primeiro. Com a abertura para fora. Ok? Aí eu coloco o próximo nessa ponta aqui, ó. A minha abertura para fora também no outro pra fora. ângulo. Isso, para cá. Tá. Aí eu coloco o outro em cima.
Até aí perfeito. Ó, as aberturas para fora, Tá? Pra cá também. sempre nos cantos. Isso. Só o Aí último só que é o diferente. último que é diferente, que aí eu coloco em cima, ó. E cobriu vou colocar direitinho. em cima, cobriu. E aí eu tenho que colocar essa ponta embaixo do meu primeiro triângulo. Então eu vou levantar aqui, ó. Vou levantar ele aqui. E levanto o meu triângulo primeiro aqui, ó. E aí passo ele para lá. Uau, entendi. Ele vai ter, para a gente ter uma ideia de como fica, é parecido com a caixa. Sabe aquelas caixas de papelão, de cesta básica, que a gente monta, que coloca os fundos um sobre o outro, Sim. para ela poder... É assim. É a mesma ideia, só que em Excelente, formato vô. de triângulo. Fiz isso aqui, vou passar uma costura em toda a volta dela, para poder segurar essa parte aqui, ó. Tá. Então, deixa aqui reservado. E aí eu tenho aqui ele já adiantado, ó. Costurado. Vamos fazer assim para mostrar pro João? Ó, aqui costurado. Quantos desses que eu vou precisar? Para aquela bolsa eu usei 9. 9. 9 blocos desse aqui. Tá. Mas eu posso fazer Com lisos. menos. Eu posso fazer, sei lá, uma almofada. Porque como ele é em 3D, ele tem um relevo, Claudinha, é interessante a gente pegar peças que a gente consegue aproveitar esse 3D. Porque se a gente fizer, por exemplo, uma manta, alguma coisa que vai apoiar em cima, não vai Já ter não- esse não efeito enxergar, legal, a gente entendi. vai aproveitar essa técnica, tá? Até passei uma caneta aqui pra gente poder ver onde é a margem de costura do corte, tá? Aí feito isso, eu vou ter 9 etapas como essa aqui, vou repetir 9 etapas como essa daqui. E aí ele vai ficar aberto aqui, ó, se a gente abrir, ó. Que é o quadrado de base e o estampado sempre. Isso, Tá. E o interessante é que com essa técnica a gente tem um avesso perfeito, ó. A gente não tem as costuras aqui fora, né, dos tecidos, ele fica todo embutido. A gente consegue fazer várias coisas com essa técnica aqui, ó. Então, eu vou deixar esse aqui reservado, como ele é um pouco maior, vou mostrar ele como costura, para poder ele fazer aquele formato lá, e eu vou usar um menor para a gente poder ter ideia de como é a construção da peça, tá? Deixa ele aqui do lado. E aí, eu tenho aqui, ó, como eu havia dito, ó, esse aqui eu usei com quadrados de 7 centímetros, ó como ele ficou menorzinho, Sim. tá? Então eu usei 9 na bolsa, mas aqui para explicar eu trouxe com 4 peças, que também dá para poder fazer. Então nessa hora eu vou usar o felter para poder segurar e estruturar a bolsa. Então como eu fiz? Eu usei o quadrado, né, o bloco que eu fiz aqui, adicionei na lateral uma faixa. Esta aqui eu usei uma faixa de 3 centímetros, mas aí eu posso variar também essa minha faixa de acordo com o tamanho da minha peça. A de 3 você usou no tamanho real da bolsa. Da bolsa 3 também. centímetros, Isso. tá. Que aí, somando lá os 11 centímetros e meios, mais 3 centímetros aqui, eu vou chegar na bolsa de 40 centímetros, tá? Então, se eu quero uma menor ou uma maior, eu posso variar essa medida que vai dar super certo. Então, eu peguei e coloquei essa faixa aqui na ponta, e aí eu vou adicionar esse outro quadrado aqui nessa faixa, dessa forma aqui, ó. Vou colocar a frente do tecido com a frente do meu quadrado aqui, ó. E vou fazer uma costura aqui para unir essas duas partes, tá? Ó, aí feito isso, Claudinha, eu vou ter a peça assim, ó, desse jeito. Aí eu vou levar ela pro felter e eu já costuro ela direto no felter. No felter. Tá? Então eu vou colocar aqui, ó, o primeiro quadrado aqui em cima. Levanto essa parte aqui e aí eu faço uma costura em cima dessa costura aqui, ó, da união das faixas. Aí feito isso, eu deito aqui o meu outro quadrado e faço uma costura aqui, ó.
Aí eu vou ter eles fixo aqui no feltro. Tá? Lembrando, quem não tiver o feltro pode usar? Pode usar um TNT, pode usar o forrobel, pode usar a própria manta acrílica mesmo. O TNT você disse que teria que ser dobrado em que sentido? Porque o TNT ele tem várias gramaturas, né? Então, se eu tiver um de gramatura de 120, que é o mais grosso, só Perfeito, um. tá. Se eu tiver aquele convencional que vende em todos os armarinhos, aí eu dobro em 2. Nossa, linda sacola. Então, patchwork. adicionei aqui os quatro quadrados, né? Dessa forma aqui. E aí eu faço a união desses 4. Ah, o João vai chegar, porque assim, tá. tem que ficar com foco aqui. Os 4 quadrados. Isso. Lembra, gente, as faixas de 3 centímetros e... Adicionei uma nova faixa aqui comprida, com essa medida da altura. E aí passei uma costura aqui, ó. Tá? Tudo no forrobel. Tudo no forrobel. Forrobel não, aqui No- é um outro, é o felter. felter. Tá. Então, primeiro você, só para recapitular, quais são os quadrados que você costurou primeiro no felter? Esse aqui. Esse. E depois o de baixo. O de baixo. Então, fiz uma costura aqui e uma costura aqui embaixo. Depois A esse, mesma coisa aqui e depois aqui. que você mostrou em aula. E essa Isso. parte aqui? Essa vai Essa entrar parte agora. é um adicional, né? Ah. Vamos supor que a gente não tem essa faixa, né? Então, eu vou vir aqui, ó, colocar a faixa aqui. Aí eu passo uma costura aqui na lateral, tá? Do jeito que tá aqui. E aí a gente dobra ele aqui, ó. A costura vai estar embutida, tá vendo? Entendi. E ela tem quanto aqui? Aqui ela tem 3 centímetros Também de 3, largura. tá. Isso. E aqui, ó, aí eu faço uma dobra. E passo uma costura aqui, ó. Aí essa costura, ela vai ficar visível, né? Porque a gente vai costurar em cima dessa faixa aqui. Aí a gente repete o mesmo processo da costura aqui, desse outro lado. Foi o que eu fiz lá na bolsa. Peraí, deixa eu pegar a bolsa que o João tá aí e vamos mostrar aqui. Mostra aqui, meu querido. Aqui, ó. Tá vendo? Tem uma costura aqui, Uhum. na altura, e aqui do outro lado. Tá? E nessas aqui, ó, não tem a costura. Só as que estão na Só nas vertical. verticais. Tá, porque tem que fazer, pelo que eu entendi, ó. Fazer Aqui uma você dobrinha como se dobrou. fosse um viés. Você vai passar a costura aqui e aqui. Isso. É isso? Tá. Isso mesmo. Entendi. Tá. Perfeito. Aí feito isso, eu vou ter o meu bloco já pronto, que é a parte da frente da bolsa, tá? Depois agora eu vou precisar só fazer os quadrados esses quadrados aqui que são a parte colorida da bolsa, né? Aqui, tá vendo? Isso. Tá? Tá. Para fazer isso, aí eu venho aqui no meu bloco e aí eu vou abrir aqui, ó, o bloco, dar uma viradinha nele, ó, em uma das abas. Aí no outro, eu também dou uma viradinha aqui, ó, vou abrindo e aí eu vou pôr um alfinete para poder segurar. Aqui também. Vou virar. E aqui também. Aí eu tenho aquele efeito que está na bolsa. Do fundo colorido, ó. Tá? E o relevo. Aí eu só passei uma costura aqui dentro mesmo, ó. Em volta desse quadrado. Então eu vou usar o alfinete como margem para mim poder fazer a costura. Então eu venho aqui, começo a costurar aqui, termino no alfinete. Aí eu volto para cá, termino no alfinete. E assim sucessivamente. Tranquila essa parte? Tá. Bem tranquilo, Tá. tá? Então, a parte de trás eu preciso aqui, ó, da manta. Essa eu usei a manta. Um tecido para forro e um tecido para a parte de trás. Que tecido você usa para forro? Esse aqui eu usei um tecido sintético que eu tinha lá, uma vizinha minha faz costura para fora e ela tem muita sobra desses tecidos sintéticos. E aí eu uso ele sempre para poder fazer os meus forros, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, o tecido de forro em cima da manta. Vou colocar a frente do tecido voltado para o meu tecido do forro, aqui, ó. E passo uma costura aqui, ó. Eu vou alfinetar. Pra gente poder... Isso que você está fazendo em miniatura seria toda essa parte aqui de trás. Isso. É isso, Rô? É isso aí. Tá? Como esse quadrado é imenso, então você fez um menor aqui, um Isso. retângulo aqui no caso. É isso? Isso mesmo. Tá. Faço uma costura aqui em cima e aí eu viro
esse tecido para cá, ó, vou abrir aqui e trago ele para frente. E passo uma costura aqui, ó. Então eu tenho a parte de dentro acabada, com costura escondida, e a parte da frente eu vou ter o presponto que eu vou fazer aqui de efeito para colocar a alça depois, tá? Costura aqui em volta só para segurar a manta, essa é a parte de trás, tá? Aí vai unir a parte de trás com a parte da frente, mas vai ter um pulo do gato, que é essa alça, que ele me contou como que ela foi feita. Não vou contar, vocês não sabem o que que tem. Você viu, né, Tatá? De trás e a parte da frente já feita. Aí agora eu vou fazer a alça. A alça eu vou precisar de um tecido comum, né? Eu usei o mesmo tecido da faixa aqui, de 5 centímetros, porque eu usei uma margem de meio centímetro na máquina. Mas se eu tiver uma margem diferente de meio centímetro, aí eu tenho que medir na peça que eu vou usar agora. Então, o que eu usei para poder fazer, Claudinha? Eu usei aquelas mangueiras de chuveiro. Gente, olha isso. É uma mangueira de chuveiro que virou a alça. Sensacional, né, Tatá? A Mandinha, olha a cara da Mandinha, ela fez assim, ó. "Ah, todo mundo tem casa? Ou pega no vizinho? Todo mundo tem." É muito fácil. Ou pode ser de chuveiro, ou pode ser aquelas mangueiras de nível que vem de um material de construção. Então, é um material muito barato. Ele tem a estrutura, né? E é resistente ao mesmo tempo. Tá? Perfeito. Então eu fiz isso. Dobrei o tecido ao meio, costurei, fiz uma costura aqui na lateral e aí eu viro ele, desviro ele. Eu uso lá o desmanchador, a minha pecinha aqui para poder virar, ou um grampo de cabelo. Tem várias técnicas no YouTube lá que a gente encontra fácil para poder desvirar. Eu desvirei a peça aqui, eu vou ter ele aqui, ó, parecendo um canudo. Tá? E aí depois é só eu colocar, envolver ele aqui, ó. E ele tem várias espessuras, por isso que você falou, eu fiz de 5, mas se pegar um pouco mais grosso... E isso posso até fazer com mangueira de jardim, né? Só que aí eu acho que ela vai estar um pouco mais pesada. É, pode ser. Tá? Quanto você pegou para fazer essas alças aqui? Quanto tem aqui? 35 centímetros. 35 centímetros? Cada uma tem 35 centímetros. Tá. Tá? Então eu vou colocar aqui dentro, você vê que ela desliza fácil, ó, não preciso nem fazer força nem nada, porque Muito como legal. é liso, É. tá? E aí eu só vou deixar uma parte de sobra de tecido para eu poder costurar ela na bolsa depois, né? E fazer o acabamento. Então, a alça eu vou fazer dessa forma. Isso seria reciclagem ou reaproveitamento? Reaproveitamento. Reaproveitamento. Isso. Ah, estamos aprendendo. E aí aqui é só eu montar a bolsa, né? Termino de montar a bolsa, eu finalizo. Então eu coloco aqui, ó, uma faixa de tecido de 10 centímetros, coloco ela sobre o meu bloco principal aqui, ó, e faço uma costura aqui na lateral. Aí novamente eu viro aqui o tecido, costura aqui embaixo. E depois aqui em cima, aqui em cima outro. Então vai ser toda a parte da lateral da bolsa aqui, ó. Tá? Feito isso aqui, costuro ela sempre pro lado do avesso, Claudinha. E depois eu vou adicionar o forro também, colocar o forro aqui do lado do avesso e fazer a mesma coisa que eu fiz nessa etapa. Eu pego aqui, ó, vou unir aqui e costurar, ó. Aqui embaixo e aqui embaixo. Legal que tem que deixar aqui na ponta sempre uma sobra um pouco maior de tecido, que é onde eu vou fazer a vira para poder ter o acabamento da lateral. Ó, Isso. vamos trazer ela aqui, que o João tá aqui pertinho. Olha aqui, ó. Essa vira aqui que você tá falando? Isso, essa mesmo. É essa. Ó, tá vendo aquilo que ele falou que ele vai virando, ó, a parte de baixo, tá? Ela tá meio durinha aqui. Eu usei o feltro para colocar do lado também. Ah, o feltro tá aqui? Isso, aí eu posso colocar ele aqui nessa faixa, o feltro aqui, e aí eu costuro aqui em cima o feltro. E aí eu uso ele para poder fazer a volta, porque aí ela fica durinha e ela... O feltro, ó, aqui tem tecido e aqui tá direto o feltro? Isso, é direto o feltro. Não tem nenhum outro, não tem um forro, gente. Aqui, ó, tem um feltro e aqui tem um feltro. E lá embaixo deve ter lá embaixo é a mesma coisa. Eu exploro tudo que eu sou metida besta. Ó, aqui também tem um feltro, ó, tá? É que tá cheio de enchimento aqui pra peça ficar bem bonita na TV. O único que tem forro é a parte de trás. A parte de trás. Só a parte que é de trás. essa parte aqui. Isso. Tá. Vamos colocar a alça agora, né?
A alça, na verdade, ele já ensinou? 1 minuto, vamos lá. Então a alça a gente coloca assim, ó, Claudinha. Deixei a sobra de tecido aqui. Eu vou colocar na parte de trás que tá mais organizado aqui, ó. Então eu tenho aqui, ó, a sobra de tecido e aí eu vou fazer isso aqui, ó. Costuro ela deitado para baixo, né? Essa aqui é a parte de cima da bolsa. Então costuro aqui, ó, faço uma costura aqui. E aí feito isso, eu viro ela para cima. Ó, e faço uma outra costura aqui que vai esconder essa minha ponta que estava feia, né? Ó, ela vai ficar para trás. Uhum. E é isso aqui, ó. Aí eu repito a mesma etapa aqui do outro lado. Você pode ver que na bolsa eu deixei para poder fazer a alça nessa vala aqui, ó, Mostra, da frente, por favor. ó. Tá vendo? Ah, Parece dar é sequência, verdade, ficou bárbaro. tá? E aí eu uso a mesma medida da frente pro verso. Sensacional, não? Que aula deliciosa, né?